Amém. Boa noite, eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, antes da gente entrar no texto, eu meditando, na palavra de Deus, eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor, a gente começa a observar e ver que tudo se encaixa. Vamos voltar um pouquinho, trazer a lembrança um pouquinho dos irmãos. Quando foi apregoado sobre aquela mulher do fluxo de sangue, o texto diz que o Senhor Jesus inicia chamando ela de mulher e no final termina chamando ela de filha. Depois o Senhor trouxe para a igreja a palavra sobre Noé, que Noé, ele apregoava que iria vir o dilúvio. Nós estamos vivendo dias de Noé. Jesus está voltando, irmãos. Depois foi ministrado a palavra: Simão, Simão, tu me amas? Apacenta as ovelhas do Pai. Depois foi ministrado sobre o bom samaritano, que nós temos que ser como o bom samaritano. Depois o Senhor Jesus ministrou sobre ser discípulo. Quem é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos? É aquele que faz a vontade do Pai. E no último sábado foi ministrado sobre o sepulcro, que quando aquelas mulheres chegou diante do sepulcro, o anjo perguntou: por que você procura entre os mortos aquele que vive? E nessa noite o Senhor Jesus vai nos ensinar como sermos verdadeiros adoradores. Então você vê que a palavra de Deus, ela só vai acrescentando. Então eu louvo a Deus por cada mensagem ministrada. Então eu peço humildemente para os irmãos, preste atenção. Irmãos, tudo aquilo que é falado em cada culto, põe em prática na sua vida, porque você vai ver o agir e o operar de Deus na sua vida. Amém? Então nós vamos começar estudando o texto. Ele se encontra no livro de João, capítulo 4. Vamos ler do 3 ao 6. E diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Isto era quase hora sexta. Irmãos, quando João ele está revelando aqui, ele inicia o texto falando, ele diz que era necessário Jesus passar por Samaria. O texto poderia ter falado que era da vontade do Senhor passar por Samaria, mas ele diz que era necessário. Então a primeira coisa, existe uma diferença entre a nossa vontade e a nossa necessidade. Vontade, o que é vontade? É o nosso querer, é realizar aquilo que eu desejo. Agora, a necessidade é fazer o que for preciso, independentemente se eu tenho vontade ou não. Glória a Deus. Amém? Amém. E o texto vai continuar. João 4, do 7 ao 9. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus
não se comunicavam com os samaritanos. Aqui, irmãos, nós temos que entender quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram um grupo religioso que tinha um conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles viviam na região de Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças. Então, irmãos, havia uma rivalidade entre o povo judeu e os samaritanos. Eles não se comunicavam. Por isso, irmãos, era tão difícil, não era uma tarefa fácil passar por Samaria. Como surgiu o povo samaritano? Os samaritanos surgiram quando o povo se misturou com pessoas e povos de outra crença. Depois do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em duas nações, Israel e Judá. Então os judeus, eles continuaram a adorar a Deus em Jerusalém. Porém, em Israel, o povo virou para a idolatria. Eles se misturavam em adorar a outros deuses, a outras crenças. Então, por esse motivo, havia o quê? Uma rivalidade entre eles. Não era uma lei não poder passar por Samaria, mas não era uma tarefa fácil para os judeus passar por Samaria. Glória a Deus. Porque eles viviam totalmente fora da palavra de Deus. Josué, capítulo 24, no versículo 15, diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Se aos deuses que serviram os vossos pais, além do rio, ou os deuses do amorreu, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos servir a dois senhores, porque você agrada um e desagrada outro. Nesse momento, irmãos, quando Josué diz isso para o povo, ele está dizendo: Baal aceita você servir ele e outros deuses, porém o nosso Deus, ele não aceita. Irmãos, o nosso Deus, ele quer 100% das nossas vidas. Ele quer exclusividade. Ele quer posicionamento de cada um de nós nesta noite. Hoje, escolhei a quem servir. Hoje, o Senhor está dizendo para nós. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 ao 5, diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás e elas nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele não aceita nos dividir, irmãos. Ele quer reverência da nossa parte. E não é para com o homem que está aqui pregando, porque o homem é falho, mas é para com a palavra dele. Porque a palavra do nosso Deus, ela é santa. Glória a Deus. Irmãos, e a palavra de Deus diz que quando Jesus ele se achegou àquele poço, e quando ele estava naquele poço e a mulher samaritana se achegou até ele, a primeira palavra foi o Senhor Jesus que disse para ela: dai-me de beber. Quando Jesus se dirigiu para ela com aquelas palavras, o Senhor Jesus estava quebrando naquele momento toda a cultura
Glória a Deus. Toda a tradição que tinha naquele momento, que não podia os judeus se comunicar com os samaritanos. O Senhor Jesus, naquele momento, quando ele olhou para ela, ele a valorizou. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus se dirigiu para ela, Jesus a amou. Jesus teve compaixão para com aquela mulher, irmãos. Naquele momento, a Bíblia diz que ela foi até o poço na hora sexta. A hora sexta é o meio-dia. Meio-dia, quando você olha no sol, aquele sol escaldante. Quer dizer, por que aquela mulher ela ia naquele poço na hora sexta? Meio-dia. Porque ela era desprezada por todos. Porque ela carregava uma bagagem com ela. Então ela ia ao horário da hora sexta, porque era o horário que não tinha ninguém. E quando ela chegou naquele dia, naquela hora marcada, naquele momento, porque, como nós lemos, era necessário o Senhor passar por lá. Glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor sabia que ali havia uma mulher que tinha necessidade de conhecer a Ele. Glória a Deus. Então, quando o Senhor Jesus se dirige com aquelas palavras para ela, Ele amou, irmãos. Ele teve compaixão, Ele não a julgou, Ele não a condenou. Lá em João capítulo 12, 47, diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Glória a Deus. Irmãos, não importa quem seja eu, você, não importa quais são os problemas que eu tenho passado, o nosso passado, a dificuldade, as nossas lutas. O Senhor Jesus marcou um encontro com nós nessa noite. Glória a Deus. E não foi para nos desprezar, não foi para nos condenar, não foi para nos julgar, mas foi para nos salvar. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele nos ama, irmãos. Mas a pergunta que fica, será que eu amo o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. E aquela mulher, irmãos, a palavra de Deus continua dizendo assim, do 4, do 13 ao 15. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Naquele momento, irmãos, quando o Senhor Jesus disse para ela que a água que lhe der, ela não iria mais ter sede, ela não estava entendendo o mistério das palavras do Senhor ainda. Ela não estava compreendendo que o Senhor Jesus estava falando com ela uma linguagem espiritual. Por quê? Porque ela estava pedindo a água não para satisfazer naquele momento a sua necessidade, mas ela tinha uma vontade de não precisar voltar todos os dias àquele poço, tirar água. E o Senhor Jesus não estava dizendo da água física, Ele estava falando que quem beber da água que Ele der vai ter a vida eterna. Só que ela não estava entendendo as palavras do Senhor naquele momento, porque o Senhor não estava falando, irmãos, com ela as coisas do mundo. O Senhor, irmãos, Ele estava falando as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas do mundo não satisfazem. As coisas do mundo são passageiras. Glória a Deus. A Bíblia relata que havia um homem chamado Nicodemos, um doutor na sabedoria entre os fariseus e o publicano. E quando ele foi questionar o Senhor Jesus sobre o novo nascimento, ele também não entendeu sobre o algo espiritual que o Senhor Jesus estava dizendo para ele. Lá em João capítulo 3, do 4 ao 5, vai dizer assim, ó: disse-lhe Nicodemos: como
pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, Romanos 14, 13, até compartilharam no grupo esse versículo hoje e eu dei um glória a Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, as coisas do Senhor, a Bíblia vai dizer em Mateus 11, 25, porque naquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos revela a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos instrui na palavra de Deus. Irmãos, quando Jesus falou para aquela mulher da água, a água, Ele estava dizendo para ela que a água do poço de Jacó não era capaz de satisfazer as necessidades dela para a eternidade, que a água do poço de Jacó era de quantidade limitada, que ela diminui, que com o tempo ela iria desaparecer. Entretanto, a água que Jesus nos concede é um manancial completo, que jorra para a vida eterna. A vida daquela mulher, ela era como uma cisterna cavada, um poço de água parada naquele momento. Mas Jesus estava oferecendo para ela uma fonte de água viva que jorraria dentro dela para a vida eterna. Glória a Deus. Em João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Glórias a Deus. Todos nós aqui somos um poço. Será que nós chegamos aqui nessa noite com uma água parada? Jesus está dizendo que Ele quer que nós saímos daqui nessa noite como fonte de águas vivas a jorrar. Glória a Deus. Ele é o único que pode satisfazer as nossas necessidades mais íntimas, irmãos. O Senhor Jesus é o único que pode abençoar, cuidar de nós. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, Ele nos dá vida, e a palavra de Deus diz que dá vida em abundância. Observa-se que quando aquela mulher, ela chegou, Jesus olhou para ela e disse: dai-me. O que Jesus fez? Ele pediu. A primeira coisa, quando nós se achegamos ao Senhor, Jesus vai nos pedir. Antes de Jesus nos dar, primeiro, Ele nos pede. Glória a Deus. E por que muitas vezes aquilo que eu tenho pedido ao Senhor não tem acontecido na minha vida? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em seus vossos deleitos. Glórias a Deus. Muitas vezes nós estamos buscando satisfazer as nossas vontades, para realizar as nossas vontades. E aquilo que você está pedindo não vai ser para glorificar o nome do Senhor. Por isso que muitas vezes as nossas orações não são respondidas, irmãos. Então, todas as vezes que o Senhor Jesus, Ele nos chama, se prepara, porque Ele vai te pedir algo. Glórias a Deus. Quando Ele chamou Pedro e o seu irmão André que estava pescando, primeiro Jesus os chamou. Eles imediatamente obedeceram, largaram a rede
e seguiram o Senhor Jesus. Depois, mais na frente, Jesus chamou Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que também imediatamente obedeceram o chamado do Senhor, largaram a sua profissão de pesca e seguiram o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em Atos, capítulo 20, versículo 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recorrer às palavras do Senhor que diz: mas bem-aventurança coisa é dar do que receber. Glória a Deus. Essa noite, acredito que todos nós chegamos aqui cheios de pedidos, mas o Senhor Jesus está dizendo: primeiro, entrega aquilo que eu estou pedindo, que eu te darei tudo aquilo que você necessita. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. E o texto continua, 16 ao 18, e disse-lhe: vai, chama o seu marido e volta. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Nesse momento, irmãos, Glória a Deus. quando Jesus ele menciona a vida daquela mulher, ele não fez a menção da vida dela para julgar, mas para ver um despertamento da consciência dela, que até aquele momento ela estava vivendo uma vida errada. Glória a Deus. Ela estava vivendo uma vida fora da palavra dele. Por quê? Porque a sede dela só seria saciada se houvesse na vida dela um despertamento do pecado em que ela vivia para a verdade. Irmãos, não há salvação nas nossas vidas sem arrependimento, sem nós reconhecermos de fato e de verdade o pecado nas nossas vidas. Glória a Deus. Então Jesus, antes dele dar aquela água para ela, ele mostrou para ela que ela precisava se converter dos seus maus caminhos, se arrepender de tudo aquilo que ela havia feito até aquele momento. Glória a Deus. Jesus estava dizendo para ela, 2 Crônicas 7, 14 e 15: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar. Glória a Deus. Aquela mulher, ela tinha uma dor. Ela tinha uma área da vida dela mal resolvida. E o Senhor Jesus estava dizendo para ela: se você se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, eu vou te fazer uma fonte a jorrar. Glória a Deus. Irmãos, e aquela mulher, com aquelas palavras que o Senhor Jesus disse para ela reconheceu que ele é profeta, porque o texto vai continuar dizendo: e disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis,
Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e não importa que os adorem e o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que és Messias, que se chama Cristo, e vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que tivesse falado com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Irmãos, a Bíblia relata que aquela mulher, ela questionou o Senhor Jesus em que monte adorar. Porque os judeus falavam que era no monte em Jerusalém. E o povo em Israel adorava no monte Gerizim. E o Senhor estava dizendo para ela: nem lá e nem cá, a hora é agora, que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. E ela creu, e ela recebeu. E a Bíblia relata que ela deixou o cântaro. Irmãos, o que é deixar o cântaro? Naquele momento, ela deixou uma vida de pecado, porque ela reconheceu o pecado dela. Ela deixou a mentira, ela deixou o engano, ela deixou o orgulho, ela deixou o seu passado, ela deixou as suas feridas, as suas mágoas, as suas dores. Ela deixou tudo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ela deixou e foi para a cidade. O que ela foi fazer na cidade? Ela foi compartilhar aquilo que ela havia recebido. Glória a Deus. Irmãos, quando nós deixamos o cântaro, nós recebemos a felicidade, nós recebemos a paz que o mundo não pode nos dar. Quando eu deixo o cântaro, o Senhor Jesus, irmãos, Ele me usa, Ele te usa, como Ele usou a vida daquela mulher. Uma mulher que era desprezada, uma mulher que tinha 5 maridos e o 6º não era dela. Depois que ela teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor, irmãos, ela foi até a cidade e ela não usou palavras eloquentes, ela não usou de vã palavras. O seu testemunho fiel e verdadeiro fez aquela mulher ganhar uma cidade inteira para o Senhor. Glória a Deus. Ela ganhou uma cidade que a Bíblia vai relatar que quando eles chegaram até Jesus, os samaritanos que eram desprezados pelo Senhor, o chamou de Salvador do mundo. Glória a Deus. O que eu e você estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem nos dado? Irmãos, quem é salvo quer salvar. Glória a Deus. Deixe o seu cântaro, deixe esse peso que está nas suas costas. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 10:27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Glória a Deus. Você entrou aqui com o seu fardo pesado? Se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e se desviar do mau caminho, nós vamos sair daqui com o nosso fardo leve e suave. Glória a Deus. E quando eu tenho essa unção, olha o que a autoridade que o Senhor Jesus me dá.
E o que acontece na minha vida? Atos 16, do 25 ao 6. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos da prisão todos. Glória a Deus. Entramos nessa noite aprisionado. O que tem nos aprisionado? O Senhor Jesus está dizendo: ei, se me buscar, eu te livro de tudo aquilo que tem te prendido, de tudo aquilo, de toda essa bagagem, de toda essa raiz, de toda essa tristeza que você tem carregado com você. Deixa o cântaro, irmãos. Vamos deixar o cântaro nessa noite. Só Jesus valoriza aquilo que o mundo despreza. Só Jesus satisfaz plenamente as nossas necessidades. Só Jesus desperta a nossa consciência do pecado, daquilo que é errado, para aquilo que é certo, para a sua palavra. É Ele que ativa a nossa fé. É Ele, irmãos, que nos faz reconhecer e nos desviar dos maus caminhos. Glória a Deus. Irmãos, Lucas 19, 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, Jesus nessa noite, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. A hora é agora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. 3 lições nesse texto de João que a mulher samaritana nos deixa. Primeiro, a salvação é para aqueles que reconhecem que a nossa necessidade, ela tem que ser na nossa vida espiritual, em primeiro lugar. Segundo, a salvação vem para aqueles que confessam, se arrependem e deixam o pecado. Terceiro, a salvação é para aqueles que reconhecem que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. É o Salvador do mundo. Glória a Deus. Então vamos ouvir e nos tornarmos nessa noite os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês lembram qual que foi a primeira coisa que Jesus pediu? Ah, dá-me de beber. E para ela dar de beber, o que ela tinha que levar junto com a água? O cântaro, né? Então ele estava pedindo desde o começo o que dela? O cântaro. E aquela água que ela bebia só saciava uma coisa, era a carne, só matava a sede da carne. Em outras palavras, por isso que ele indagou Sudecaia, Ridecom, Manai, Decantas, acerca do casamento. Porque ela se deitou com um homem, se relacionou com um homem, não deu certo. Ela voltou de novo a beber de novo da mesma água. Depois ela voltou a beber de novo da mesma água. Depois ela voltou de novo para beber da mesma água. Chegou uma hora que Jesus foi até ela e falou: ei, dá para mim esse cântaro aí. E quando a gente dá o cântaro para Jesus, irmãos, o que começa a fluir depois de dentro de nós são mananciais de águas vivas. Aí, irmãos, ao invés da gente pedir água, você sabe o que a gente começa a fazer ou não? A gente começa a dar água, mas não água que alimenta onde? A carne, mas que sacia a alma. Que água é essa? A palavra. É isso que começa a fluir de nós, a palavra que vem de Deus. Você pode ver, irmãos, se eu reter o cântaro comigo, fazendo a minha vontade da carne, eu nunca vou adorá-lo em espírito. Eu não vou. Mas quando eu deixo o cântaro, aí não tem jeito, o Espírito vem. E quando o Espírito vem, o que flui de nós é o quê? É verdade.
para que todos tenham acesso. E observa que aonde ela buscava essa água, ela falou no poço do pai Jacó. Ela não falou no poço do pai Israel. E por que no poço do pai Jacó? Porque Jacó Deus escolheu, mas Israel ele remiu. Se ela bebesse no poço certo, irmãos, ela nunca ia alimentar a carne. Aí vem aquele que é o verdadeiro poço, a verdadeira fonte de quem tinha que beber. E na primeira mensagem dela, irmãos, ela ganhou uma cidade inteira para o Senhor. Por isso que eu só quero ler esse último versículo e vou passar a palavra para o pastor. Nunca despreze, irmãos. Por mais que a gente olhe para a pessoa, a gente fala, meu Deus, na nossa ótica, aquela mulher era um lixo humano. Mas na ótica de Deus, ela era a maior ganhadora de almas que tinha dentro de Samar. Sabe aquela que todo mundo despreza? É nós mesmos, irmãos, estou falando de todos nós. Você sabe, aquele que todo mundo despreza, é aquele ali mesmo que ele vai pegar. E você sabe por que ele vai pegar? Só para se cumprir esse texto que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27, ele diz assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu Sudecai, Ridecom, Manai, Decantas, as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você está vendo quem está pregando aqui? Você está achando que era os bons? Irmãos, era igual aquela mulher lá. Estava se deitando com um monte de outros maridos, de outros deuses, por exemplo, no meu caso. E aí ele vai lá e escolhe aquilo que ninguém dá nada. Entendeu? Aquilo que todo mundo olha e despreza. Você sabe para quê ou não? Para que nenhum homem venha se gloriar. Porque aí todo mundo olha e vai atribuir toda a honra e toda a glória para quem? Para Deus. Você olha e fala, é só Jesus mesmo. Só Jesus para pegar esse daí, entendeu? E fazer ganhar uma cidade inteira para a glória do nome dele. Não despreze, irmão, ninguém. Porque quando ele escolhe, bastou aquela mulher crer na palavra. E a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus receberia o Espírito Santo. E do interior dele fluiria rios de águas vivas. Legado da palavra. É tempo de deixar o cântaro. É isso que Jesus está pedindo para nós. É isso que o Senhor pediu para aquela mulher. Deixamos o cântaro que sacia a sede da nossa carne. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.